Neste vídeo eu quero comentar com vocês sobre três possibilidades bastante interessantes para os times grandes que precisam de um meio-campista aqui no futebol brasileiro. Também funciona esse vídeo aqui como, ao apresentar essas opções, você pode perfeitamente entendê-las como alternativas, né? Alternativas ao Benjamin Huygens, que é um jogador que pode chegar ao Botafogo, mas que também pode ser negociado com o Benfica, né? Então, também esses três jogadores que eu vou falar aqui podem servir também para o Botafogo, são alternativas também ao Hulheiser para o próprio Botafogo. Também ao Corinthians, que também em algum momento aí pensou em contratar o Hulheiser. Três opções interessantes para um clube como o Palmeiras. Oh, não tem jogador. Palmeiras. Três opções interessantíssimas para o Palmeiras reforçar o seu meio de campo, tá? Inclusive um deles aqui eu acho que cairia muito ao gosto do Abel, mais do que os outros dois, mas um deles aqui cairia neste momento muito na graça e no gosto aí do Abel Ferreira, né? Também são jogadores que poderiam servir muito para o Flamengo, gente. Oh, meu Deus do céu. Oh, Flamengo, né? Fazendo esforços enormes para adquirir o Evander, né? Praticamente ali não vai contratar, não vai entrar na briga pelo Olhacer, porque já falaram ali que o Olhacer não joga tudo isso, né? Ou seja, que o Evander vale mais do que o Benjamin Olhacer, né? Que não vale a pena investir 8 milhões de dólares no Olhacer, mas vale a pena investir 8 milhões de dólares no Evander. Eita, Flamengo, né? Também seria interessante para o Bahia, que está no mercado, está forte no mercado, pode anunciar ainda outros reforços, deverá anunciar outros reforços, né? E esses jogadores poderiam servir também aí para o Bahia, né? Então o Fluminense também cairia bem, o Fluminense precisa também aí reforçar seu meio de campo, né? Ainda que seja para, ainda que a gente imagina que já tenha muito bom jogador ali, seria interessante também reforçar o meio de campo. E para outras equipes também, Grêmio, Inter, enfim. São três grandes opções aqui para o Galo. O Galo precisa muito. Ó, duas equipes precisam demais desses jogadores aqui também. É que a gente talvez não imagine, né? Um deles é o Galo, né? Talvez a gente não imagine, mas o Galo precisa muito, né? Muito mesmo. De um desses jogadores aí. E o outro time, curiosamente, sabe qual é? É o Internacional, gente. É isso. Por quê? Porque o Inter tá contratando a rodo também, deverá anunciar outros bons jogadores aí, outros grandes jogadores aí. Mas naquele setor do meio de campo, o Inter tem o Alan Patrick e não tem nenhum outro jogador ali com que possa entregar tanto ali como o Alan Patrick. Não tendo o Alan Patrick, qual vai ser o meia? Não vai ter ninguém com as mesmas características ou com características importantes ali para dinamizar o jogo no meio de campo, né? Gerando ideias de jogo ao mesmo tempo, né? Então, também seriam bacanas para o Internacional. Eventualmente, a gente pode falar que também, pelo menos um deles ali seria legal para o Fortaleza, sim, e dentro da possibilidade do Fortaleza, sim, porque o Fortaleza se coloca hoje como um time que não tem dinheiro. Ainda quer mostrar para todo mundo que é o primo pobre, né? Acho que essa narrativa é uma narrativa que, em alguns aspectos, sim, condiz com a realidade, mas em outros aspectos ali, não condiz tanto com a realidade do clube hoje em relação ao que era no passado. Voltando ao Flamengo aqui, em relação ao Flamengo, um desses perfis, neste momento, seria perfeito para o Flamengo. Perfeito. Quando nós pensamos a substituição do Everton Ribeiro. Vamos a eles então? Olha, sem capinha sem a imagem ali no vídeo dos jogadores, mas cada um desses jogadores estará nos capítulos desse vídeo. Portanto, o vídeo estabelece uma minutagem aí, a partir das quais você pode acompanhar cada jogador aí, né, num capítulo à parte. Ah, eu não quero saber dessa conversa não. Você pode ir diretamente para o jogador aí e conhecer o jogador que está ali nos capítulos, tá bom, gente? Isso é respeito, em respeito a você, torcedor e torcedora de inúmeras equipes aqui do futebol brasileiro, e também agradecimento ao grande apoio que vocês me deram em 2023. Beleza? Vamos lá então? Vamos lá? Seguinte, primeiro jogador da lista aqui, né? Esse jogador poucos conhecem. Pouco é falado aqui no Brasil. Pouca gente conhece esse jogador, pouca gente, contudo, que viu, né, o Hernan jogar, tem aí um testemunho muito favorável à qualidade desse jogador e certamente vai legitimar as minhas palavras aqui em relação a isso. Trata-se do Hernan Lopes Munoz. O Munoz é um jogador baixinho, pequenininho, né, daqueles baixinhos rápidos, né. Ele tem 23 anos, apenas 23 anos, jogador extremamente habilidoso. Ele joga no Godoy Cruz Antônio Toba, né, da Argentina, emprestado pela equipe do River Plate. O River praticamente reemprestou este atleta agora para o Godoy Cruz com uma condição: chegando proposta, neste caso, no que foi descrito ali, é chegando proposta da Europa, porque o River não conta, evidentemente, com uma proposta do futebol brasileiro, né? Mas se chegar uma proposta do futebol brasileiro, provavelmente isso também pode
né, facilitar a saída do jogador. Chegando proposta da Europa, né, e do México, porque o México costuma também recrutar muitos bons jogadores argentinos, então esse jogador seria liberado imediatamente do empréstimo, né. Agora, se chegar uma proposta do futebol brasileiro, certamente também o River pode liberar esse jogador, né? Aí no caso o River entregaria provavelmente algum valor para o Godoy Cruz, né? Ou devolveria parte do valor, né? Porque o que foi combinado, né, é que se chegar uma proposta da Europa, parte do valor seria devolvido para o Godoy Cruz em relação ao que o Godoy Cruz entregou para o River neste momento. Hernan Lopes Munhoz teve uma temporada sensacional, jogador canhoto, canhoto, tem 38 jogos na temporada, marcou 5 gols, 6 assistências. É um jogador que ainda está dialogando com essa história de fazer gol, de pisar na área. É um jogador que não teve toda essa minutagem em todos os jogos. Ele chegou, foi chegando pouco a pouco, virando titular, né? E terminou a temporada muito bem. Agora é um jogador que participou demais das assistências da equipe, né? Muito habilidoso, muito técnico, jogador de dribles, né? Jogador que quebra linhas de marcação adversária, jogador que tá pisando cada vez mais dentro da área, é um ótimo finalizador, é aquele jogador que entrega, né? Aquela magia, né? Tira coelhos da cartola, né? E certamente é um dos grandes meio-campistas, né, do futebol argentino, desconhecido para muitos. Ao final dessa temporada de 2024, é provável que muita gente fique conhecendo muito mais o Lopes Munhoz, né? Por que o River emprestou esse jogador? Em teoria, emprestou para o Godoy Cruz, porque você já tem muito jogador ali na posição, ali no River Plate, né? Então vale a pena emprestar o talento, né? Porque ainda que ele seja negociado pelos valores que eu vou divulgar aqui, ainda assim tá tudo correto, o River tá ganhando dinheiro com ele e pode reverter esse dinheiro aí também para continuar ali aprimorando a sua canteira. Ele vale 6,5 milhões de euros neste momento por 100% dos seus direitos. Ou seja, se eu achar que é muito caro, dá para bancar um valor menor por 70% dos direitos, ou seja, 3,8 milhões ali de dólares por 70% dos direitos desse jogador. Vale a pena? Vale muito a pena, tá? Fica a dica aí, Hernan Lopes Munhoz, né? Bom, Joaquim Pereira, jogador do Atlético Tucumã, gente, jogador da canteira do Rosário Central. Eu acompanho o Joaquim Pereira desde quando ele chegou a Rosário Central. É impressionante como esse jogador enfrentou dificuldades, né, desconfiança ao seu jogo, né? O Rosário Central teve durante muito tempo técnicos que não gostavam de camisa 10. Ele precisou tentar, né, jogar um pouco numa faixa ali anterior ali ao balão do meio de campo em alguns momentos, né? Virou um segundo volante em várias situações ali. Ou seja, ele foi se adequando, né, para cair ao gosto. Uma vez que ele conseguiu convencer todo mundo de que ele era um jogador que conseguia ser um segundo homem de meio de campo, ele começou a ter muito mais liberdade para virar um terceiro homem de meio de campo novamente, né? Então começou a trabalhar um pouco mais à frente. E aí, meus amigos, vou dizer uma coisa para você, né? Começou a entregar muito, né? Então o Joaquim Pereira é ainda um jogador, na minha opinião, que precisa melhorar essa questão dos gols, precisa pisar mais na área. Nessa tentativa dele de se construir como jogador, não só como camisa 10, mas como um meia mais completo, que trabalha em outros setores do campo, ele recuou bastante, começou a trabalhar do lado do campo, inclusive, e tal. Então isso tirou do Joaquim Pereira aquela pisada de qualidade que ele tinha na área no passado, né? O Joaquim Pereira também sempre foi tido como jogador um tanto quanto lento, né? Acho que isso aí foi uma acusação muito grave aí, que não tem nada a ver, até porque o Joaquim Pereira, ele sobe na equipe do Rosário Central quando o Rosário perde o Lo Celso e também perde o Franco Seve. Então todo meio campista que surgia da canteira do Rosário Central era tido como jogador que só valia a pena se fosse tanto ou um perfil parecido com o do Seve ou do Lo Celso, ou meio termo entre eles, né? Então a lentidão naquela ocasião do Joaquim Pereira fazer com que todos considerassem esse jogador como um jogador limitado, né? Um jogador que não era capaz, por exemplo, de sentir a temperatura do jogo. Foi um grande engano, né? Isso se revelou como um grande engano ao longo aí dos tempos. Agora, de fato, o Joaquim Pereira não era um jogador muito lento. E como é que ele é hoje? Ele não é um jogador de velocidade, não é um jogador rápido, mas ele aprendeu a se posicionar melhor, a encurtar campo, né? Então, mesmo quando ele chega ali à frente, por isso que eu acho que ele tem que chegar mais à frente, ele chega de uma maneira muito interessante. Parece um jogador muito mais rápido do que ele é. Por quê? Porque ele consegue encurtar campo, né? O posicionamento dele hoje se sofisticou, é também um jogador hoje muito tático, é um jogador que tem uma inteligência tática impressionante, um jogador que aprimorou muito ali a marcação, de tal sorte, meus amigos, que eu diria para você, desses três perfis aqui, o Joaquim Pereira seria aquele que melhor cairia no gosto do técnico Abel Ferreira no Palmeiras. O melhor. Pela capacidade que ele tem de marcação, né,
pela leitura que ele tem sobre o tempo de subir um pouco mais, pisar na área ou voltar, o tempo que ele tem, por exemplo, de olha, agora tem que trabalhar um pouco mais para o lado, agora tem que fechar aqui como um volante marcador. Todo esse entendimento faz para mim do Joaquim Pereira um jogador muito ao gosto do que gosta o técnico Abel Ferreira. Agora, é um jogador também que poderia ser interessante para outras equipes, né? Lopes Munhoz é um jogador muito hoje dentro da linha de um Corinthians, por exemplo, né? Lopes Munhoz também encaria muito bem hoje nesse Bahia, porque o Bahia é um time que requer muita velocidade. Joaquim Pereira, dos três, talvez seja hoje o menos interessante para o Bahia. O Hernan Lopes é, nesse caso, um jogador muito adaptado, por exemplo, para o time do Bahia. Também é um jogador mais adaptado, na minha opinião, para o time do Galo do que o Joaquim Pereira. O Joaquim Pereira, para mim, pode ser um jogador interessante, assim como o Hernan Lopes para o Grêmio. Pela maneira como o Grêmio joga, qualquer um dos dois seria muito interessante hoje nessa equipe aí do Grêmio. O Joaquim Pereira, para mim, seria mais interessante na equipe do Inter do que o Hernan Lopes Munhoz, né? O Joaquim Pereira seria mais interessante no Fluminense do que o Hernan Lopes Munhoz, né? Agora, o Hernan Lopes Munhoz seria bem mais interessante do que o Joaquim Pereira no Botafogo, por exemplo. E no Vasco da Gama? No Vasco da Gama, na minha opinião, neste momento, o Hernan Lopes Munhoz seria mais interessante do que o Joaquim Pereira pela maneira como joga o Vasco da Gama. Tá bom, gente? Então, bom, e no Flamengo, Josa? No Flamengo, eu acho que, sim, beleza, esses dois jogadores poderiam ser bacanas, mas o terceiro nome da lista aqui talvez seja mais interessante para o Flamengo. Ainda sobre o Joaquim Pereira, tem 1,81 m, jogador forte, elegante, hoje com muita marcação, assim como o Lopes Munhoz, jogador canhoto, meus amigos. Canhoto, de muita habilidade e de muita inteligência, né? Agora eu vou falar para você do terceiro nome da lista aqui, que pode, na verdade, surpreender a muitos desavisados, né? É um jogador que eu acho que tem ali uma capacidade enorme, de lidar com desafios e superá-los, né? Só ver uma questão aqui, né, que alguém está passando aqui para mim, neste momento, uma informação que pode ser muito interessante em relação ao mercado da bola e, de repente, a gente nem precisa indicar mais esse jogador para um determinado time. Então, me falando aqui de uma possibilidade bem interessante agora que está pintando aqui no futebol brasileiro. Deixa eu ver aqui se confirma mesmo o que me falaram aqui, né? Vamos ver aqui. Olha só que interessante, né? Realmente, não consta. Vamos lá. Vamos lá então. Olha só. Terceiro nome da lista. Ele é diferente do Everton Ribeiro no sentido de que o Everton Ribeiro é um jogador canhoto. Esse terceiro nome da lista aqui é um jogador destro. Contudo, é um jogador que tem ações dentro de campo muito semelhantes às ações praticadas pelo Everton Ribeiro. Praticamente ele é um ambidestro, que tem muita habilidade também com o pé esquerdo. E quando ele é colocado ali naquele setor, quando ele joga naquele setor direito ali, ele costuma praticar jogadas muito parecidas com aquelas que fazia o Everton Ribeiro no Flamengo. Por isso, ele é o maior, dos três é o melhor jogador para o Flamengo. Agora, é um jogador que está tão bem na carreira, que chega a assustar o fato de que ninguém se interessa por ele aqui no Brasil. Por que nenhum time da Europa se interessa por esse jogador? Por várias questões. A primeira delas, ele é um jogador, né, muito baixo. E isso, sinceramente, impacta muito nas contratações dos grandes clubes do futebol lá da Europa, tá? Os jogadores os clubes menores ali não se importam muito com isso. Mas os clubes da primeira prateleira do futebol europeu, sim, dão valor sim para o jogador muito baixo, né? Alguns ali do médio clero do futebol europeu também dão valor para isso, né? Aqueles que não dão muito valor para isso também valorizam muito a idade do jogador, algo que os times de primeira prateleira também consideram como muito importante lá no futebol da Europa, né? De quem você está falando? Eu estou falando do Luciano Acosta, jogador que está com 29 anos, recém-feitos agora, né? 29 anos de idade, joga no Cincinnati da Major League Soccer. Não vem com essa história que joga na Major League Soccer, não. Jogava no futebol mexicano, estava em altíssimo nível também. Quando atuou pelo Atlas, também estava jogando muita bola, né? Foi para Cincinnati, está jogando muita bola, e ele está cada vez melhor na carreira. Ou seja, a cada temporada ele aprimora os seus fundamentos, e hoje para mim é um dos melhores camisa 10 atuando no hemisfério ocidental. É isso mesmo, não estou de brincadeira não. Dê uma olhada aí nos vídeos do YouTube. Você, evidentemente, todo vídeo do YouTube falando de jogador vai falar maravilha sobre o jogador. Mas olha as especificidades dele. Você vai
conseguir entender que tem algo de diferente nesse atleta, o Luciano Costa. Primeiro, a movimentação dele pelo campo, né? A fluidez com que ele joga e a profunda intimidade com que ele tem em todos os espaços ali do campo de ataque. Seja direita, seja meio de campo, seja o setor esquerdo, e a pisada na área também de muita qualidade. O Luciano Costa, nessa temporada, ele marcou, na temporada passada, né? Ele marcou, em 35 jogos, ele marcou 11 gols, deu 12 assistências, e eu não tenho o nome preciso aqui, mas me parece que foram 15 pré-assistências. Vou repetir, 35 jogos, 11 gols, 12 assistências, né? E esse número impreciso aí de pré-assistência, que me parece que foram em número de 15. Nessa temporada de 2023, ele realizou 44 jogos pela equipe do Cincinnati. Ele fez 21 gols, gente. São números de um centroavante matador. Não é de um centroavante qualquer, mas de um centroavante marcador de gols, matador. 21 gols, 14 assistências. 14 assistências, gente. 21 gols, 14 assistências e 16 pré-assistências. São números monumentais para o meio-campista. Ah, é a Major League Soccer. Ok. Procure na Major League Soccer jogadores que têm esses números. Você pode encontrar, certamente vai ter. Mas você vai contar aqui, ó, na palma da mão aqui, né, o número de jogadores pra, talvez não feche a mão, né? Jogadores que têm esses números aí. Essa mania que a gente tem de decretar que o jogador é ruim porque vem de uma liga menor, né? Tudo bem que é uma liga menor de futebol, sim, em relação à brasileira, mas o futebol dos Estados Unidos também precisa ser visto com um olhar diferente. O futebol dos Estados Unidos, e não é somente a Major League Soccer, a terceira liga mais importante lá, que seria na prática uma terceira divisão, é capaz de levar 40, 50 mil pessoas para o estádio. A gente tem que começar a respeitar um pouco mais isso daí. Entende? Temos que começar a respeitar um pouco mais. São estádios lotados. Ah, mas o público vai lá para não ver futebol. Não interessa, meu amigo. Não interessa. Você acha que num certo momento o futebol não vai começar a convencer e a ganhar o coração dessas pessoas? Você tem 40, 50, 60 mil pessoas no estádio. Eles vão lá porque tem um espetáculo, porque é legal e tal, porque é um grande programa para a família e tudo mais. Sempre vai ser por tudo, menos pelo futebol, beleza? Ok, você sustenta essa tese. Mesmo assim, num certo momento, o futebol vai ganhar o coração dessas pessoas. Então não é qualquer coisa. E nesse ambiente futebolístico, tem jogadores que não conseguem entregar os números do Luciano Costa. Há muito tempo que eu falo desse jogador para o futebol brasileiro. É um jogador que cairia bem no Palmeiras? Sim, Josa, cairia bem no Palmeiras. Ele é tão inteligente que ele se adaptaria muito à maneira como o Palmeiras joga. Né? Claramente que para mim o Joaquim Pereira tem um perfil ainda mais interessante para o Verdão, mas esse jogador também poderia ser muito interessante para o Palmeiras. O Luciano Costa no Flamengo, portanto, seria o ideal, né? Mas o Flamengo está de olho no tal do Evandro. Né? O Joaquim Pereira seria também bacana, o Hernan também seria bacana, mas esse jogador no Flamengo seria o melhor. No Corinthians, Rosa, chegaria para ser titular. Ah, mas tem ali o Garro, eu não quero saber. Alguém vai ter que dar lugar para esse jogador aí. Ele certamente seria um jogador para jogar também com o Garro, né? Nos outros times também seria legal. No Bahia, fantástico. Seria muito interessante porque, embora, para mim, o Hernan Lopes seja um jogador muito mais adaptável para o time do Bahia, e também, né, para um time como o Botafogo, ainda assim é um jogador que tem essa leitura aí, essa capacidade de se adaptar a situações difíceis. Toda a carreira do Luciano Costa foi uma carreira de se adaptar às mais complicadas situações impostas para o seu futebol. E ele sempre se revelou um vencedor em relação a esses desafios. Por isso eu diria para você que este é o grande perfil no momento. Valores, Josa Novales. Neste momento, os sites de precificação, como o Transfer Market, falam em 8 milhões aí de dólares por esse jogador. Está falando em 8 milhões de euros. Não, vamos aqui mudar isso aí, né? 8 milhões de dólares, ok. Este valor, neste momento, né, infelizmente é o valor real. Apesar da idade do jogador, é o valor real. Por quê? Porque ele está supervalorizado pelo clube dele. Agora, o Cincinnati é um clube que facilita a saída de qualquer jogador que queira sair, que manifestou a vontade de ir embora. O Cincinnati não dificulta a saída. Aliás, muitos clubes da Major League Soccer não dificultam a saída de nenhum jogador, desde que você chegue lá com a proposta, tá? Agora, eu acho que é complicado pagar esse valor pelo jogador. Então, nesse caso, você pode pagar sim um valor aí pelo percentual do jogador. Você pode, por exemplo, adquirir, vamos lá, 75% dos direitos dele. Aí, nesse caso, sempre vai cair o valor. Quando você adquire só um percentual. O jogador vale 10 milhões. Se você adquire 70% dos direitos dele, ele não vai valer 7 milhões. Vai valer 4,5, 5 milhões. Neste caso, nem tanto, né? Porque o jogador ele já tem aí uma certa idade, 29 anos, e a possibilidade dele ter uma grande transferência
posterior é muito reduzida. Então, neste caso aí, se você adquirir por 70% dos direitos do jogador, você vai pagar, no caso aí, 6,8 a 7 milhões de dólares por livro. Ou seja, não reduz tanto assim. Vale a pena? Meu amigo, no mundo em que a gente acha que o Evander vale 8 milhões, você achar que o Luciano Costa não vale 7 milhões? É claro que vale. Então, para mim, hoje, uma das grandes oportunidades que times brasileiros têm para qualificar muito o seu setor do meio de campo, né? Muito mais, na minha opinião, vejam vocês, muito mais do que o Hernan Lopes e também o próprio Joaquim Pereira. Tá? Então, para mim, este é o grande jogador aí que está sobrando no mercado aqui do futebol da América, né? No futebol aqui dos 3 continentes aqui americanos, né? E é um jogador que seria realmente muito interessante no futebol brasileiro. Tá bom, gente? Vídeo longo, mas eu deixei a minutagem aí para você curtir os capítulos que interessam a cada um de vocês. É isso. Muito obrigado pela gentileza. Forte abraço a todos.